E o Super Mais está começando agora. Logo de cara a gente vai levar muita cultura para sua casa. Para conversar comigo, convidada mais que especial, a escritora infantil Andréia Tálbum. Obrigada, Andréia. Obrigada a você, Nina, mais uma vez aqui, é um prazer. Que bom, uma delícia conversar com você, né? A gente viajar aí pelo paraíso dos livros, né? Da literatura infantil, que é assim uma coisa lúdica até pra gente, né? Não só pra criança. O livro infantil ele é um livro que também pode ser lido por crianças, né? Aham, verdade. Também pode ser lido por crianças, quer dizer, todo mundo pode ler um livro infantil, até porque ele traz emoções que na nossa vida adulta remetem a algumas questões que às vezes ficam lá atrás, mal resolvidas, né? Verdade. E através do livro infantil a gente acessa novamente aquelas emoções, é muito importante, né? Muito bom, né? E hoje eu trouxe a Andréia aqui para falar do lançamento de 2 livros muito especiais. O primeiro livro é A Rosa Formosa. Queria que você falasse um pouquinho, Andréia, aqui, Gilberto, mostra pra gente. Já foi lançado na Bienal, ele já passou por um monte de lugar, né? Conta um pouquinho dessa trajetória. Então, Rosa Formosa é uma fábula contada através de uma sementinha que cai num jardim hostil, onde só tem plantas grandes e fortes. E ela cai nesse jardim por acaso. Então, para sobreviver nesse jardim, ela tem assim, uma série de peripécias que ela tem que fazer, várias dificuldades que ela passa até conseguir, enfim, vencer a jornada, né? Ele foi lançado no Festival de Artes de Teresópolis, foi lançado no Salão do Livro da Fundação, né, no Salão da Finilige, e recentemente, 2 semanas atrás, na Bienal, agora, no primeiro final de semana da Bienal. Foi muito bacana, o pessoal da editora assim, deu muita força e eu tenho recebido alguns relatos sobre, por exemplo, uma fono daqui de Teresópolis que trabalhou esse livro com uma criança disléxica e a criança se identificou completamente com a história, completamente com a Rosa, mesmo sendo um menino, que é interessante isso, né? Então ele disse, eu sou como ela porque ninguém entende que eu não posso dar determinadas flores, porque na história da Rosa Formosa, o jardineiro quer, porque quer que ela dê rosas vermelhas, ela só pode dar rosas amarelas. Quantas vezes a gente age assim em relação às pessoas? É né? verdade. E o bacana, então, que na verdade profissionais de outras áreas estão usando o livro como uma metodologia para o próprio trabalho, né? Exatamente. Ele tem sido útil em consultórios de psicologia, fono, enfim, várias terapias de apoio. Eu acho, eu escrevo muito para isso, né? Contribui bastante. Eu tenho essa tendência a escrever essa literatura de resgate de emoções. Eu acho que é para isso que eu escrevo. Você acha que essa é a tua missão aqui? Acho não, já tenho certeza. Eu já estou no meu 4º livro e eu tenho certeza que a missão é essa, é para isso que eu escrevo. É esse o objetivo da minha escrita. Que bom, né? Que bom que você consegue, através dos relatos aí, ter esse feedback, né? Ter esse retorno de que funciona como você queria, né? É uma questão que quem escreve não sabe para onde vai, não sabe quem vai ler. Você dá o que tem de melhor de você, mas não tem a menor ideia para onde, como, quando. O que vai acontecer, né? Se vai alcançar o objetivo. Esse é o mistério do escritor e quando vem uma resposta assim, uau, é muito bom. É bacana, né? E assim, a Andréia está aqui por uma razão assim, mais que especial, né? Para mim, para ela também, que estivemos envolvidos diretamente com a tragédia de 2011,
que infelizmente a gente não consegue esquecer, eu acho que vai ficar, né, no coração da gente marcado. A Andréia teve uma luz, que eu acho que vem de Deus mesmo, né? Queria que o Gilberto mostrasse aqui. Meu Amigo Partiu. Esse livro vai ser lançado ainda, né, Andréia? Ele está sendo lançado em Teresópolis no dia 14, sábado, 14 horas, na Casa das Letras, que, para quem não conhece, fica ali perto da Vila Sangalen. Né? É uma casa com muro alto, né? Isso, onde se ensina... Tem aula de português. Isso, línguas, e é uma casa bem ligada às letras mesmo. E no dia 15, na Livraria da Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro. Então vai ser um lançamento duplo no fim de semana. E sim, ele vai ser lançado agora, embora tenha sido escrito em 2011. Então, quem fez as ilustrações, lindíssimas por sinal, foi a Sandra Ronca, que também é escritora e ilustradora. E a editora é A Vida e Consciência. Eu já li o livro agora, eu dei uma lida aqui, fiz uma leitura meio que dinâmica aqui, vou ler com mais calma depois, mas é um livro assim que eu acho que ajuda muito para quem teve aí pequeninos, né, perdidos na tragédia, enfim, o que não foram achados, enfim. Como é que a gente explica isso para uma criança que ficou, né? Como é que eu expliquei isso para minha filha? Será que foi da maneira correta? A gente tem essa preocupação e às vezes até eu estou dando meu depoimento pessoal. Eu não sabia como eu ia contar para as minhas filhas que as amigas tinham partido. E eu acho que esse livro ele vem em auxílio não só para os pais, mas para os próprios pequenos, né? A vencer essa dificuldade, essa saudade. Com certeza o objetivo foi esse. Eu tive uma experiência, é interessante isso, porque ele é um livro que foi, assim, eu não acredito em coincidências. É uma palavra que, sempre que eu digo coincidência ou acaso, eu coloco antes... Eu não acredito em. Né? Eu tinha 10 anos quando eu perdi um amigo. Esse meu amigo, ele se foi num acidente de carro. E quando aconteceu a tragédia em 2011 e meu filho, Thiago, perdeu um amigo, eu lembrei, aquelas emoções foram atualizadas, né? Mas eu me senti tão perplexa. Como assim alguém da minha idade, se só pessoas velhas ou bicho que lógico que tem uma vida muito menor do que dos humanos, né? Então, o cachorro a gente sabe, não vai passar de 18 anos, né? 20, na melhor das hipóteses. Ou vovozinho, é natural, né? Agora, pra gente perder alguém da nossa idade é tão... estranho. Para a gente já é estranho, né? Para o adulto já é complicado de entender. Não é verdade? Para a criança, então, eu não faço ideia. Então, eu senti assim eu vi a turma do meu filho assim nessa perplexidade, essa coisa que não fechava. Porque o luto, ele tem fases, ele precisa ser realizado, ele precisa ser vivenciado. E como você falou, muito interessante é isso, né? Eu não sabia como explicar para minha filha. Uma das coisas mais comuns que nós vemos nos adultos em relação a essa questão do luto, quando tem que se dirigir à criança e dizer assim... Não chora, meu filho. Isso é uma coisa que não se deve falar de jeito nenhum. Né? Pelo contrário, olha, eu sei que você está sofrendo, eu entendo. Chora aqui no meu ombro, vem cá que eu te abraço. E acho que é disso que eu falo no livro, né? De que é natural sentir saudade, é natural sentir a perda, causa perplexidade perder um amigo, uma criança, perder outra criança. Tudo isso
tem que ser respeitado, acima de tudo tem que ser respeitado, né? É o que você falou, a criança também, né? Inclusive a criança, ela precisa vivenciar esse luto, né? É fundamental. E depois nós não sabemos a futuro o que acontece com isso que não foi vivenciado no seu momento presente. No que se transforma essa emoção não vivenciada, não realizada. Os pais, muitas vezes, também não têm a menor ideia de como conduzir a situação. E esse livro, como eu disse, coincidências não existem. Eu gostaria muito de contar algo que fecha toda essa questão de como esse livro foi escrito. Conte. É impressionante, porque é impressionante para mim. Até hoje eu fico, sabe assim, também dizendo, meu Deus, como é bom saber. Em 2010, eu lancei meu primeiro livro, O Menino que Tinha Medo de Errar. Ainda na primeira edição, que não é essa atual que tem hoje. A primeira escola que eu visitei por conta desse livro foi a Municipal Estado de Israel, no Jardim Salaco. Sim. Que foi uma das grandes, assim, das mais atingidas pela tragédia. Muito bem, estive lá, foi lindo, foi emocionante para mim aquele dia. Foi um dia de chuva, tinha um monte de pais, avós, de guarda-chuvinha. Foi muita emoção para minha vida, aquela que foi a primeira escola que eu visitei como autora. Isso em 2010? 2010, com a primeira edição do Menino que Tinha Medo de Errar. Passam-se os anos, essa escola teve as perdas que teve em 2011, e quando eu falo para um dos meus afilhados de casamento, que eu tenho alguns, graças a Deus, fala assim, olha, eu estou lançando um livro, meu amigo partiu, que fala sobre a perda de um amigo do Tiago, tal da escola. Aí ele olha para mim e diz assim, mas a Cláudia, que é a esposa dele, que na época já estava formada em pedagogia, a monografia dela foi sobre isso. Nossa! E ela disse que ela não encontrou nenhum livro que pudesse ser usado para falar diretamente sobre. Ou seja, eu sem saber, eu escrevi algo que não existia, pelo menos que desconheço. Até hoje ninguém me mostrou algum outro livro, pelo menos aqui no Brasil. Pode ser que em outros países tenha. Muito embora cada povo tem sua idiosincrasia, como lidar com temas mais densos, né? Com perda. Os orientais lidam com a morte física de uma maneira completamente diferente da nossa. Muito mais fácil, cultural. Né? É cultural isso. Outros países, como nós sabemos, nos Estados Unidos, o velório e o enterro tem festa, né? Tem estranho, comida. Para nós é muito estranho isso. Então, aparentemente, não tem outro livro infantil que trate desse assunto. Agora, veja você onde foi feita a pesquisa de campo dessa minha afilhada, no colégio lá no Estado de Israel, na Escola Municipal tudo Estado de Israel. amarradinho, né? Tudo amarradinho. Tudo amarradinho. Desse trabalho, o que se depurou? Que a criança que conseguiu escrever sobre o assunto, um ano depois era a criança que estava mais saudável em relação ao luto. Sim. Quer dizer, corroborando tudo, entendeu? Fechando esse ciclo virtuoso que é o falar das emoções, colocar as emoções, a gente não tentar tamponar, abafar, porque vira monstrinho emocional a longo prazo e depois lá na frente a gente não sabe por que isso, por que aquilo, busca aquele mal-estar da onde vem e às vezes a gente nem imagina que foi algo lá na infância atrás, que não foi cuidado devidamente. Quer dizer, a gente precisa realmente botar para fora o que está guardado, né? A criança precisa colocar para fora aquilo que está guardado, precisa entender o que se passa com ela também, né? E eu acho que esse livro vem aí
para ajudar não só as crianças, mas os pais também. É uma leitura leve, não é pesada, ela tá bem leve, bem lúdica, não tem problema, dá para ler numa boa, né? Agora, Andréia, nosso tempo já terminou. Acabou. Acabou, é tão rápido assim, né? Não, e importante você falar que ele foi escrito em versos. É verdade. E os versos dão a leveza da poesia, não, muito, né? muito leve, sim. Falar de coisas difíceis através da poesia torna-as menos difíceis. É verdade. Mas eu vou te pedir licença, Andréia, porque me tocou muito essa dedicatória que você fez. Não vou ler a dedicatória toda, mas só um pedacinho para a gente terminar esse bloco. E aí eu já quero agradecer a tua participação lindíssima. Conte comigo, porque estarei lá com você Obrigada. no lançamento desse livro. De coração, você sabe disso, né? Obrigada. Estivemos juntas em 2011, Nossa, né? Trabalhando horrores. Só quem esteve lá é que sabe, né, a situação que todos nós tivemos que enfrentar. Mas olha, sinceramente, eu saí maior daquilo. Com certeza. Você também. Com certeza. Todo mundo que participou cresceu muito. Cresceu muito, né? muito. Muita coisa. Valeu a pena. Então, eu queria te agradecer a sua participação aqui. Sempre que precisar, sempre que quiser, sempre que tiver uma novidade, corre pra cá e conta pra gente. Obrigada, Nina. Tá bom? Você vai ler um pedacinho? Eu vou ler pra gente terminar aqui esse bloco, já agradecendo a presença da Andréia. Gente, vale a pena ler esse livro, vale a pena dar para os seus filhos que passaram, né, por aquilo tudo para ler o livro. Ele é bem leve. Mas eu queria ler só um trechinho da dedicatória que a Andréia fez. Dedico este livro a todas as famílias que perderam seus entes queridos na tragédia nas Serras Fluminenses de janeiro de 2011 e nas outras tragédias. A todas as crianças que buscam uma maneira de lidar com o luto, seja pela despedida de um amigo, de um irmão, de um parente, de um professor, de um bicho de estimação ou da própria infância. A todas as mães e pais que não têm um nome que os definam quando precisam se separar do filho que parte na frente. Fica aí essa mensagem da Andréia para vocês. Eu vou para um breve intervalo comercial e eu volto já já com mais Super Mais para você.